Olá malta, estamos aqui para mais um vídeo no YouTube e hoje, como vocês já viram pelo título, vamos tentar perceber os motivos do insucesso do Benfica nesta temporada, mas antes de irmos para o vídeo, por favor não passem esta parte à frente. Malta, nós temos aqui uma parceria com uma loja do Instagram, que é o Canto das Jerseys, e malta, esta parceria resultou nesta camisola aqui. Julius Randle, camisola da NBA All-Star deste ano. Malta, o atendimento deles é super rápido, eu mandei mensagem, eles responderam logo e é mais virado para a malta que gosta da NBA, mas o pessoal do futebol também não vai ficar de fora e eles também já têm, por exemplo, camisolas do PSG, do Bayern, camisolas de futebol e de basquete. Malta, a camisola é mesmo boa qualidade, estou muito feliz com esta parceria a sério, por isso já sabem. Aqui em baixo na descrição vou ter um link da página do Instagram deles, Canto das Jerseys, por isso malta. A sério, vão lá, vale a pena. E quem estiver interessado, diga que vim pelo meu canal, vi pelo Kiko Bentolas. E agora, bora para o vídeo. Malta, como vocês já viram, vamos tentar descobrir o motivo do insucesso do Benfica nesta temporada. Esta temporada começou bastante promissora, como todos os benfiquistas acreditavam. E mesmo os sportinguistas, já agora, deixar os parabéns aos sportinguistas por terem ganho o campeonato. Mas até os sportinguistas e os sportistas acreditavam que o Benfica ia ser campeão este ano por causa dos 100 milhões de euros que investimos em jogadores. Trouxemos o Jorge Jesus de volta, esse também pode ter sido um dos problemas do Benfica, e trouxemos muitos jogadores, principalmente do Brasil, e inclusive o Darwin, que foi o jogador mais caro da história do Benfica, e já vamos analisar os números deles. Mas malta, vamos fazer aqui um resumo da época. O Benfica começou a época muito mal, no primeiro jogo. Começou a perder por 2-1 no PAOK, na eliminatória da Champions. Logo, se entrássemos na Champions iam logo ser mais 40 milhões. Não deu, não conseguimos entrar, perdemos contra o PAOK. Mas na Liga tivemos bastante bem. Primeira vitória contra o Famalicão por 5-1. Depois Moreirense 2-0, Farense 3-2, 3-0 no Rio Ave. Começar a ouvir os jogos da Liga Europa, da fase de grupos, também pode ter sido um dos problemas, não diria o maior, porque o Benfica já tem que estar habituado a jogar as competições europeias, não é? Mas o nosso grupo era relativamente fácil, tirando os Rangers. O Lech Poznan ganhámos 4-2, depois 2-0 no Bolonense, perdemos contra o Boa Vista 3-0, é verdade, naquele jogo. E malta, isto já foi... Ainda foi antes dos casos de Covid do Benfica, também já vamos falar, pode ter sido uma das razões, mas eu continuo a achar que não foi a principal razão. Malta, mas como eu estava a dizer, recuando aqui um pouco atrás no tempo, o Benfica vendeu o Ruben Dias, que acho que foi um dos principais motivos para o insucesso do Benfica. Ele jogou os 3 jogos, o jogo contra o PAOK, o jogo contra o Famalicão e o jogo contra o Moreirense. E começou-se a notar ali no jogo contra o Boa Vista, derrota por 3-0 contra o Boa Vista. O Boa Vista, que não teve bem esta época, está em 15º atualmente. Está em 15º, mas ainda pode descer de lugar e, se for assim, de divisão. Mas pronto, perdemos 3-0 contra o Boa Vista fora. Depois empatámos contra o Rangers 3 igual, ainda me lembro desse jogo. Em que o Benfica estava a perder e depois marcámos. Perdemos contra o Braga, este jogo até deixamos passar porque tivemos um jogo difícil contra o Rangers, mas 3-2 contra o Braga, ganhámos Taça de Portugal. Também tivemos os jogos da Taça de Portugal, mas essa equipa titular não jogava, por isso não podemos dizer que é culpa da Taça de jogarmos. Tivemos muitos mais jogos por causa da Taça que não tivemos. Na Liga Europa ainda podemos dizer, na Taça já não podemos. Ganhámos 4-0 ao Lech Poznan, fomos a uma série de vitórias, empatámos contra o Standard Liège da Liga Europa, depois empatámos na Taça da Liga contra o Guimarães, mais vitórias e chega ao clássico da Supertaça em que perdemos 2-0 contra o Porto. Isto pode também ter abalado um pouco a confiança, perder uma Supertaça. O Benfica nos últimos anos ganhou bastantes Supertaças, por isso também pode ter sido um dos fatores. Ganhamos ao Moreirense, depois empatamos contra o Santa Clara. Não pode acontecer estes empates contra o Santa Clara, perder 3-0 para o Boa Vista, não tens muita explicação. Ganhamos ao Tondela, mais vitórias, empatamos com o Porto 1 igual no clássico para a Liga Nós, perdemos contra o Braga na Taça da Liga, nas meias finais,
empatamos contra o Nacional, um igual. Começa já os empates desnecessários. Depois fomos ganhando. Perdemos um 0 contra o Sporting, aquele gol aos 90 minutos na primeira ronda, que basicamente pôs o Sporting, acho que era a 7 pontos de vantagem do Benfica, mas já estava à frente do Benfica com este gol. Empatamos contra o Guimarães, ganhamos ao Famalicão, mais 2 vitórias. Empatamos contra o Moreirense. São empates contra equipas desnecessárias, ok? O Benfica podia ter facilmente ganho estas equipas e escusava de ter perdido estes... Se formos contar, são mesmo muitos pontos que perdemos só em empates. Depois veio o jogo contra o Arsenal, um igual. Empatamos contra o Feirense, mais uma vez. Contra o Feirense, desculpa, mais uma vez. Perdemos contra o Arsenal, fora da Liga Europa. Mais 2 vitórias. Aqui mais uma série de vitórias. Até ganhamos ao Braga 2-1, com um bom resultado. Depois continuamos a ganhar até que perdemos 2-1 contra o Gil Vicente. E aí descambou tudo para o lado. O Benfica foi abaixo. Empatámos contra o Porto na jornada 31. Aquele jogo. 2 golos, 2 penaltis anulados para o Benfica. Mas esse jogo também só ia garantir o segundo lugar do Benfica, ou tentar quase garantir o segundo lugar do Benfica, por isso também já não íamos ser campeões. E depois fechamos 4-3 contra o Sporting, sendo que ainda faltam 2 jogos. Malta, eu sei que este vídeo vai ficar longo, mas temos que analisar mesmo a época a fundo. Eu estive aqui a ver, o Benfica teve em 33 jogos 22 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O Sporting teve 25 vitórias, 7 empates, 1 derrota. O Porto, 23 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. Eu fui ver a época do Tetra, só para vermos a diferença, e o Benfica terminou em primeiro, com 82 pontos, os mesmos que o Sporting. Nós tivemos menos 9 pontos, que foi nos empates. Se não tivéssemos empatados contra aquelas equipas, podíamos estar mais à frente. Mas pronto, tiveram 25 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, na época do Tetra. A diferença foi 3 vitórias, os empates foram os mesmos e mais 2 derrotas. Por isso, a época também os nossos rivais jogaram bem, nomeadamente o Sporting. Mas pronto, malta. Depois os investimentos que fizemos. Cebolinha só começou a jogar bem neste final da época. Darwin, contratação mais cara da história. Eu não estou a dizer que ele joga mal, mas podíamos ter ido buscar alguém. Eu não sei. Ele é a contratação mais cara da história e não é titular. Esferovite acordou ali a meio da época, foi marcando os golos, mas pronto, ninguém liga assim muito. Depois fomos buscar o Gilberto, desnecessário, ok? Também a lesão do André Almeida pode ter sido um desses fatores. Então gastámos muito dinheiro, ficámos sem quase nada. E os fatores que eu nomeei aqui são: primeiro, a venda do Ruben Dias por 60 milhões. Tínhamos que o vender também, não é? Não podíamos ficar com ele. Se é um jovem promissor, temos que o vender. Mais vale vender agora por mais do que depois daqui a 2 anos não vender por nada. Mas pronto, tínhamos que vender Ruben Dias. A lesão do André Almeida também, nós os benfiquistas pensávamos sempre que o André Almeida nunca era aquele lateral. E este ano sentimos a falta dele, isso é verdade. A lesão do André Almeida, tivemos os casos de Covid, que também foram... Tivemos muitos jogadores, é verdade. Mas pronto, não é a maior desculpa. E depois também temos ali o Jus, o Vieira e o Benfica descontente. As eleições neste ano, o Vieira ganhou, quis investir, ganhou, e depois acontece isto. E mesmo nos outros desportos o Benfica não teve muito bem esta época. Por isso vamos lá ver se para a próxima época quem será campeão. Deixem aí as vossas apostas aí em baixo. Já sabem, malta, o canto das jerseys, camisola bem fixe, Randall All-Star. Passem lá e malta, este foi o vídeo, fiquem bem e até ao próximo vídeo.